Olá, tudo bem? Estamos aqui nas 13 Almas aqui, né? Quem não sabe, essa é a história que aconteceu aqui nos anos 70, no ano de 1976. O prédio Joelma fica localizado na região central de São Paulo, pegou fogo. Na época, não havia medidas de segurança adequadas, ainda não tinham sido desenvolvidas no Brasil. E houve mais ou menos umas 230 mortes naquele prédio. Dizem que hoje o prédio é mal assombrado. Essas 13 pessoas, elas entraram dentro do elevador e nunca foram identificadas. Hoje se acredita-se, né, que essas pessoas fazem milagres quando se joga água aqui. Essa capela foi construída desde os anos 70, que muitas pessoas afirmam ter sido atendidos pelas 13 almas. A promessa é sempre vir aqui e jogar água nos túmulos dessas pessoas. Veja ali quantas placas de agradecimento que há ali, ó. Pode vir aqui? Aqui, ó. Agradeço às 13 almas pela graça alcançada de 2006, ó. Pode ver aqui que é de 2006. Aqui é de 2006, 2006. São tantas placas que eles jogam muitas no lixo, né? Aqui, ó, agradeço, agradecimentos. Normalmente há muitas faixas de plástico também, como aquela ali que nós temos. Só que como estamos no período... Aqui deve ser alguém que era devoto e que deixou a coisa aí para ter ajuda no mundo espiritual, né? Aqui também, ó, muitas faixas dessas são deixadas. Normalmente há muitas faixas aqui. Mas como estamos num período de pandemia, eu não sei se houve uma limpeza, mas normalmente aqui é repleto de faixas, repleto de copos d'água. Eles jogam água aqui, deixam um copinho d'água em cada túmulo desse, certo? E do estudante de Ciências Sociais, Danilo Dutra. Por que você acredita que as pessoas elas tendem a acreditar, né, que esses espíritos podem ajudá-lo? Qual seria a explicação sociológica para isso? Bom, posso falar sobre as formas simbólicas, as representações simbólicas. Então, quando um indivíduo vem aqui pedir uma promessa, fazer promessa, ele sempre deixa algo, né, para esses espíritos aqui. Segundo a história, esses espíritos pedem água, né? Então, em troca da água, o indivíduo faz uma promessa. Por que fazer promessa para esses espíritos? Porque eles estão mais próximos do plano espiritual do que eu, que ainda estou nesse plano físico. Então é uma troca, é um intercâmbio. Ou seja, a pessoa já morreu, o espírito dela não descansou, o espírito dela pede água, certo? Eu dou esta água para esse espírito que pede por água. Em troca, eu peço, né, eu faço meu pedido, a minha promessa. Então, de acordo com a fé da pessoa, a promessa pode ser realizada de acordo com o que você deixou para esse espírito. Então é um intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Ou seja, o espírito está mais próximo do mundo espiritual. Então ele vai levar o seu pedido para este mundo, né, e possivelmente realizar segundo a fé. É mais ou menos dessa forma que eu posso explicar uma linguagem simbólica, né? Inclusive é uma cultura. Quando, por exemplo, a gente pede promessas para santos, por exemplo, eu peço uma promessa, faço uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. E depois de eu ter essa promessa alcançada, eu pago essa promessa de alguma forma. Seja subindo as escadas da Aparecida do Norte, com a vela na mão, subindo de joelho. Então, é uma simbologia. Essas histórias marcaram São Paulo, né? Uma história de uma tragédia dos anos 70 que continua, né, a se perpetuar por causa dessa grande lenda, né? Além disso, há os contos sobrenaturais
que acontecem no próprio lugar onde aconteceu isso, que é o prédio Joelma, que hoje mudou de nome, né? Então muitas pessoas que trabalham lá, eles relatam avistamentos, sons, coisas sobrenaturais. E nós, da história do campo científico, temos que estudar isso com outro olhar, né? O que leva as pessoas a perpetuar algo que feriu a cidade de São Paulo nos anos 70, que é uma marca que ainda está exposta, mas a transformação dessa marca em algo benéfico. A morte dessas pessoas aqui, né, que foi uma tragédia, hoje é vista como uma questão de esperança para as outras pessoas. E isso deve ser estudado mais profundamente pela psicologia social, pelas mentalidades. E aí, né, todas as ciências humanas devem fazer um esforço para compreender o que acontece, né, com a memória coletiva, né? Porque isso daqui é uma memória coletiva da cidade de São Paulo, que marca eu. Nos anos 70 eu não era nascido, provavelmente muitos de vocês não eram nascidos, né? E muitos de nós sabemos, preservamos, contamos e repassamos essa história que marca a nossa cidade. Entender o que acontece, o que aconteceu no Joelma é entender a história, né, de São Paulo, o sentimento que ficou marcado por essas mortes nos anos 70 e que continua até hoje. Todo dia novos desafios vêm querer te destruir, mas hoje